Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos do livro de Josué, hoje capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 7, ele fala do pecado de Acã e as suas consequências. Capítulo 6 foi a conquista de Jericó e a ordem de Deus foi muito clara, que nada deveria ser pegado, ser tomado daquela cidade. Apenas Jericó, as demais, o povo poderia sim ter o despojo e dividi-los, mas Jericó não poderia ser tocado. E aí nós temos o que? Nós vamos ver que Acã vai pegar, juntamente com seus filhos, daquilo que é proibido, vai levar para a sua tenda. E aí vamos ver Israel. Todo Israel tendo uma derrota contra a cidade de Ai. Isso é muito interessante, porque Jericó era a cidade mais fortificada. Era impossível conquistar Jericó, e eles conquistaram. Quando chega na cidade de Ai, o que Josué pensou? A cidade é muito pequena. Muito pequena. Ele vai espionar a cidade, ele percebe que a cidade é pequena, então ele vai dizer, vamos poupar os soldados, vamos mandar poucos soldados, porque é uma cidade fácil de ser conquistada. Mas não foi tão fácil. Aqui Israel vai ter uma derrota, assim, vergonhosa. Vergonhosa. E quando Josué vai buscar a Deus, porque ele lamenta por essa derrota, lembre-se que Deus falou com ele, ei Josué, eu estou com você, eu estarei com você. Como eu tive com Moisés, eu estou com você. Então, diante dessa derrota, ele volta. Josué ainda está consolidando a sua liderança. Ele volta para Deus e ele vai lamentar com Deus. E aí Deus vai revelar a causa. Verso 10 ao verso 15, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Então Deus está mostrando o porquê que o povo sofreu essa derrota. E aí ele diz assim, Deus diz no verso 13, vá, santifica o povo. Porque o caminho é esse, se há pecado, é preciso caminhar pela santificação. Santificação envolve o quê? Arrependimento, confissão, mudança. Então Deus está dizendo isso. E aí tem a confissão, e aí nós vamos ver a punição de Acã. Pastor, mas por que toda uma nação sofreu com o pecado de uma família, de um homem? A revelação bíblica ela é progressiva. Quando nós chegarmos lá no livro de Jeremias, nós vamos ver uma instrução de Deus muito clara, onde ele vai dizer assim, que Deus não vai cobrar o pecado do pai no filho, nem o pecado do filho ao pai. A revelação ela é progressiva. Jeremias, nesse trecho, vai dizer assim, a alma que pecar, essa morrerá. Mas nesse momento, a orientação é para que ninguém pegasse. E quando uma família, Acã, decide fazer isso, ele está trazendo uma maldição para todo o povo, para toda a nação, que foi a derrota de Ai. E aí, quando quando Josué, ele entende isso, vai punir Acã debaixo de uma orientação de Deus. Então o pecado é removido, há arrependimento, há santificação. O que eu aprendo? Eu aprendo que há uma seriedade no pecado. Tem muitas pessoas que acham assim, não, isso é coisa de crente. Não, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. O pecado nos separa de Deus. Nós temos que começar a levar o pecado a sério. Não, isso não tem problema não. Esse é o pensamento que Satanás quer colocar nas pessoas hoje. Pecado traz consequência. Pecado gera morte. Pecado afeta a comunidade inteira, não só o indivíduo. Afeta. Assim como que o salário do pecado é a morte, se um ente da casa morre, toda a casa sente. Então nós temos que entender isso. E há uma necessidade, e o capítulo 7 nos mostra isso, da integridade do povo de Deus. Como povo de Deus, temos que ser santo como ele é santo. E aí chegamos no capítulo 8, que é a conquista de Ai. Uma vez que o pecado foi resolvido, não há mais desobediência, a vitória é certa. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando estamos em pecado, quando estamos em desobediência,
Até mesmo naquilo que parece ser fácil, nós erramos. Nós somos derrotados. Mas quando há um conserto com Deus, podemos levantar e retomar de onde paramos. Porque a presença de Deus voltou, Deus está comigo, eu vou vencer. O que vemos aqui no verso 1 ao verso 9 do capítulo 8? Deus instrui a Josué sobre como conquistar Ai. Pastor, mas só não falou no capítulo 7 que Ai é uma cidade pequena? Sim. Josué subestimou Ai. Mesmo naquilo que parece ser simples, nós vamos ver Deus dando instrução. Deus quer participar em todos os momentos da minha vida. Permita ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Permita. E aí nós vamos ver a captura e destruição de Ai, do verso 10 ao verso 29. E aí nós vamos ter a renovação da aliança no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Então aqui nós temos a renovação da aliança, verso 30 ao 35. Verso 30. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, na quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele oferecer ao Senhor holocausto e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Então nós temos aqui esse momento de renovação da aliança, no Monte Ebal e em Gerizim. Monte Gerizim. O que me chama a atenção, e isso eu queria frisar para você aqui, é que Josué é o tempo dele, mas ele volta lá naquilo que Moisés orientou, que é a palavra de Deus e a lei do Senhor. Ele não está inventando da sua cabeça, ele está seguindo a palavra de Deus. O que me ensina o capítulo 8? Eu queria deixar para você, é que Deus mostra que a obediência e a fé renovadas em Deus nos leva à vitória. Que eu não devo acreditar que a minha vida acabou porque eu tive uma derrota. O Josué lamentou, mas ele levantou, consertou, renovou a aliança, voltou à obediência e ele teve a vitória. Então entenda isso, pode até acontecer alguma derrota. Eu queria tanto chegar para você e falar que a sua vida vai ser só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não, pode vir derrotas. Quando ela vir, vai entender o porquê. Levante e vai para cima. Deus falou que está com você, Ele está com você. E vai até o fim. Isso me mostra que eu tenho que sempre estar renovando a minha aliança com o Senhor. Então, o livro de Josué nos mostra isso. Mesmo diante de vitórias, renova a sua aliança com o Senhor. Vamos para o capítulo 9 para a gente terminar. Capítulo 9 é muito interessante, porque ele mostra astúcias dos Gebionitas que vão enganar Josué. Esse texto é muito fácil de te explicar. Capítulo 9, você vai ler, ou se você já leu. E ele é fácil de entender. Os Gebionitas vão fazer uma aliança com Israel. Havia uma ordem de Deus, que eles não deveriam fazer aliança com o povo daquela terra, porque eles cultuavam outros deuses. Os Gebionitas, sabendo, e você viu nos capítulos anteriores de Josué, que quando o rio Jordão foi aberto, os reis daquela terra ficaram sabendo e o coração deles derreteram. Eles sabiam, não tem como vencer Josué e o povo de Israel, porque Deus está com ele. Então os Gebionitas contam uma mentira, preparam algo para enganar Josué. E aí nós temos o momento que eles enganam, verso 1 ao verso 15, e aí nós vamos ter um momento que eles são descobertos. E aí tem a resposta de Israel. Por que Josué foi enganado? Por que Josué foi enganado? Josué foi enganado porque ele fez uma aliança sem consultar ao Senhor. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu vejo isso acontecendo muito. Pessoas que entram, por exemplo, numa sociedade sem consultar a Deus. E dá errado. Você nunca deve fazer uma aliança sem consultar a Deus. Com quem eu faço aliança? Com quem tem os mesmos princípios que os seus. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 9 também, os Gebionitas tornam-se servos dos israelitas. Essa aliança, no primeiro momento, você pode ler e achar assim, mas não trouxe nenhum prejuízo para Israel. Mas lá no tempo de Saul, vai vir um problema muito grande. Por quê? Porque foi feita uma aliança, vão se passar centenas de anos,
mas Deus respeita essa aliança. Quando chegar lá na frente, eu vou te lembrar dessa aliança de Josué com os gibeonitas, e a gente toma decisões, a gente acha assim, não tem problema, mas isso vai ser colhido lá na frente. O capítulo 9, ele nos ensina isso. Nunca faça aliança, sabe? Busque discernimento. Capítulo 9 nos ensina a importância do discernimento, a busca pela direção de Deus em todas as decisões. E quando a gente tem vitórias, como Josué está tendo, a gente dá uma relaxada. Meu irmão, tenha realmente a direção de Deus em toda aliança que você vai fazer. E ele nos mostra aqui no capítulo 9 um alerta sobre as consequências de decisões tomadas sem uma oração e sem consultar a Deus. Então, se eu posso terminar aqui o capítulo 9 trazendo para você uma orientação muito clara, não tome decisões, não faça alianças, não faça sem uma direção clara de Deus. E a direção clara de Deus, ela está na palavra de Deus e no testemunho que o Espírito Santo vai trazer no seu coração. Deus abençoe sua vida. Terminamos mais 3 capítulos pela graça do Senhor e, se Deus permitir, nos encontramos amanhã para estudarmos mais 3 capítulos. Fica firme, o livro de Josué é uma bênção, estou crescendo e aprendendo muito e eu creio que você também. Deus te abençoe, te encontro aqui amanhã.